Pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sementes quânticas. Aqui é Luana Tôndolo e José Roberto, né, José? Fala aí um oi pro Oi, pessoal. pessoal, tudo bem? Muito feliz de vocês estarem aqui. Isso mesmo. Então, gente, o vídeo de hoje, né, vai ser sobre o Caibalion, né? Teoria e prática, como vocês estão vendo aí nesse slide. Na verdade, assim, o que eu e o José nos propomos com esse vídeo, e te abrindo um parênteses, dizendo que serão 15 vídeos, certo? Porque o Caibole é um livro que se divide em 15, né, José? 15 capítulos, né? Isso. Isso. Então, a gente vai fazer 15 vídeos. Em cada vídeo, a gente vai falar, abordar sobre um capítulo. Só que nesse vídeo, a gente vai falar da introdução e o capítulo 1 do livro, do Caibalion. Então, o objetivo nosso é a gente ler o livro, reler o livro, né? E falando sobre o livro, a gente aprende mais, né? A gente lê e trazer nossos entendimentos, as nossas percepções, o que a gente aprendeu, o que a gente pode praticar com o que a gente leu, com o que a gente aprendeu, certo? E também motivar vocês a lerem o livro, a se interessarem a ler mais, a te terem um interesse mesmo pelo livro, que é uma pérola, que é uma sabedoria, que é uma chave do autoconhecimento, né? Do nosso autoconhecimento, do conhecimento da realidade, enfim. Então é isso, né? É isso. Exatamente. E só para complementar, a gente recomenda que, se você puder ler os capítulos também, Uhum. ler os capítulos e ver as aulas, o resultado aí dessa absorção de conhecimento vai ser maior. Eu até tinha notado aqui, fica a opção, né, de quem está vendo o vídeo, né? Se quiser pausar o vídeo, ler a introdução, ler o capítulo 1 antes, ou se também quiser assistir e depois ler, fica ao critério, né, da pessoa, de quem está vendo, de quem está assistindo, né? Mas ler, né? Seja o antes, seja depois, o mais importante é que vocês leiam o livro. Exato. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si. Bem, o que é o Caibalion? O Caibalion é o livro que foi publicado em 1912. Os autores são desconhecidos. Eles se identificam como os três iniciados. Porém, até hoje não se sabe exatamente quem foi que escreveu. Existem algumas teorias aí. Pode ter sido um americano que escreveu, só que os autores, eles nunca, o autor ou os autores nunca quiseram realmente se colocar ali como associar as suas imagens à obra. E isso faz muito sentido. Ao longo que a gente entrar mais a fundo no conteúdo do Caibalion, vai fazer muito sentido essa questão do fechado. Mas qual é o objetivo do livro? O objetivo é colocar as 7 chaves que abrem todas as portas. Seria as, as 7 leis universais que conseguem explicar apenas tudo. Tudo. O objetivo é colocar e explicar de que forma o universo todo funciona. Também é importante salientar que o Caibalion em nenhum momento se coloca como uma religião ou uma doutrina. Na verdade, ele se propõe a falar a verdade. É assim mesmo que ele se coloca.
Por trás de todas essas leis universais está um filósofo, um grande profeta que viveu na época do Antigo Egito. Assim, existem teorias que colocam o Hermes Trismegisto como tendo vivido mais prevalentemente no período do Antigo Egito, mas na verdade não se sabe exatamente qual o período em que ele nasceu, qual foi quando ele nasceu, qual o período em que ele viveu, porque existem vários registros é, dos encontros do Hermes. Na verdade, não existem registros, existem teorias de que ele viveu em vários períodos diferentes. E também, com Sim, relação a quem lê esse livro, né, os estudiosos, um dos preceitos que o livro coloca é que aquele quem lê o livro, ele a interpretação dele varia demais de pessoa para pessoa. Mas mais importante é que essas leis elas só vão conseguir ser compreendidas se o leitor de fato estiver preparado, tá? Ou seja, aí a gente colocou esse trecho aqui. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldade para aplicar esses princípios, já aqueles movidos por mera curiosidade precisarão desenvolver, porque nesse caso, os preceitos herméticos serão, para eles, nada além de palavras. Ou seja, aqueles que venham a ler ou ter acesso à explicação dessas leis herméticas só conseguiriam, só vão conseguir ter a capacidade de entender elas na prática à medida que eles estiverem preparados para enxergar a verdade que é dita no livro. E, e é isso. E até por isso que nós também tivemos essa ideia de falar sobre o Kybalion, teoria e prática. A gente acredita que colocando a prática junto com a teoria, talvez possa ficar mais simples esse processo de expansão daqueles que de fato têm interesse em entender sobre as leis do universo. Essa passagem, esse poema está no livro, né? Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Então, o Kybalion, ele é uma forma de permitir, de deixar, uma vez que as próprias leis herméticas, elas aparecem em vários momentos da história, porém nunca de forma prevalente. Então, existem momentos da história em que tentou-se muito apagar o conhecimento das leis herméticas, principalmente no período da Idade Média, da Inquisição. Porém, as palavras, elas sempre se mostraram ali, existentes, mesmo que seja pelas sombras. Então, momentos e momentos essa sabedoria ela pode estar um pouco mais lúcida ou um pouco mais obscura, mas essas obras elas são importantes porque elas fazem com que a chama da sabedoria ela esteja sempre ali para que as pessoas possam ter acesso a vê-la, elas estando preparadas ou não. Vamos falar sobre o período em que Hermes Trismegisto viveu. Ele viveu fatos, registros históricos, né, apontam que ele viveu no período do Egito Antigo. Foi, vamos dizer, o período em que o Hermes
ele conseguiu, com mais força, levar adiante os conhecimentos das leis herméticas. Diz-se também que, desde o período do início da civilização, o momento em que a civilização estava mais evoluída em termos de relações humanas, em termos de compreensão do todo, foi no Antigo Egito. Pasmem. Mas como? Se nós vivemos num período em que a gente tem tantos avanços tecnológicos, não é? De fato, nós temos grandes aparelhos, nós temos grandes dispositivos que permitem uma comunicação extremamente eficaz. Porém, nós vivemos num período, vamos dizer, num período das trevas com relação às emoções e às relações humanas. Nos livros de história, nós sabemos que a humanidade, principalmente a humanidade moderna, tanto em níveis mais amplos ou mais restritos, localizados, é marcada por conflitos, por momentos de falta de união. Então, no período do Antigo Egito, já existia uma série de conhecimentos ali que mostrava o quanto aquele povo era evoluído com relação às relações humanas. Existem muitos mistérios por trás da civilização egípcia. Mas uma grande evidência é a própria pirâmide. A obra da pirâmide do Egito, as pirâmides de Giza, elas representam um monumento que até hoje não pode ser replicado e nem destruído. Como é possível que na época do Antigo Egito a humanidade tenha conseguido erguer um monumento dessa magnitude e hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, não seja possível mais fazer? Tem uma explicação: as leis herméticas. As leis herméticas, elas podem ajudar a explicar um pouco sobre de que forma, qual seria o potencial real humano. No período do Egito Antigo, aqueles escravos que ajudaram na construção das pirâmides, eles estavam completamente comprometidos, porque eles sabiam que existia um propósito maior na construção da pirâmide. Tem tudo a ver com as leis herméticas, né? Entender que esse pequeno ato tem uma importância para o todo, e não só em nível individual. No período do Antigo Egito, né, Hermes, as leis herméticas, a filosofia de Hermes, ela foi se espalhando pelo mundo. Chegou na Grécia, e na Grécia, tanto que a figura de Hermes era uma figura, vamos dizer assim, uma figura que se confundia com realmente a consciência de uma pessoa só, ou então de um emblema, de uma representação de um povo, que ele passou a ser conhecido na Grécia como um deus, Deus Tote, né? Eu até coloquei a imagem dele aqui, né? Por quê? Porque na Grécia, no período da Grécia, não existia muita certeza com relação à figura de Hermes Trismegistus. Então, os ensinamentos eles foram passados, foram para várias civilizações, a Grécia, para a Índia, para os persas, principalmente por meio de eremitas, de, Sábios, de né? discípulos, de sábios que Até levaram as leis mestres herméticas mesmo. adiante. Aqui no livro fala de outros mestres, né? Outros mestres até.
né? Que vinham nele, que também eram mestres. Exatamente. Mestres que vinham aprender sobre os ensinamentos de Hermes. E vinham aprender e traziam de volta para os lugares de onde vieram, né? Então, gente, o José falou um pouquinho, né, do capítulo da introdução, deu uma introduzida, falou o propósito do livro, né, o objetivo do livro, que é trazer a chave da sabedoria das leis universais. Falou, né, e o livro também fala um pouquinho do Hermes, né, que foi o mestre dos mestres, e uma coisa muito importante, interessante que o livro traz, né, que é o nome, né, filosofia hermética, né, o capítulo 1 fala dessa filosofia hermética, ele traz o título, os três iniciados da filosofia hermética. E o que significa hermético, né? Que é o que nada escapa. Até hoje, a gente conversando, a gente usa esse termo, né, o hermético, né, que é essa questão de que nada escapa, é bem velado, é bem fechado. Tem aquela coisa lá da Tupperware, hermeticamente fechado, que a gente estava comentando ainda ontem, É, antes de ontem, que é essa coisa de que nada escapa, né? Ou seja, desde aquela época, os discípulos aprendiam que, né, pela sabedoria do mestre, pelos ensinamentos do mestre, que a gente tem que velar, que a gente tem que manter em silêncio, não levar essa sabedoria para quem não está pronto, né? Para quem não está pronto para receber essa sabedoria, né? Não dê pérolas aos porcos, o livro traz isso. Os lábios estão fechados, os ouvidos não preparados. Mas uma maneira de fazer isso foi velando o conhecimento, né? Por meio de alegorias, por exemplo, como a astrologia, a alquimia, né? As lendas da pedra filosofal, né? E Hermes, né? Como já falou um pouco já dele, ele que trouxe, né? O livro fala sobre isso, que ele trouxe, né? Para este planeta a astrologia, né? A química, a alquimia, ele que ancorou esses conhecimentos no planeta Terra, né? E é isso que fala, né, nessa parte, né, que ele usava esses termos, né, para velar a verdade, para aqueles que não estavam preparados não compreenderem o que aquilo realmente queria dizer. E a gente vê isso até hoje, até, né? No sentido de que, na verdade, eu lembrei agora da época dos hebreus, né? Os hebreus liam as escrituras, por exemplo, né? Eu estava até falando com o José, eles liam a escritura e entendiam literalmente. Eles não conseguiam compreender o que aquilo realmente queria dizer, a verdade. Então, né, até no livro mesmo, eles falam aqui, os autores ou o autor, que um leigo não conseguiria entender os fragmentos originais da filosofia hermética, porque tinham muitos termos obscuros, velados. Então, o que eles fizeram? Eles foram reunindo esses fragmentos, né? Esses axiomas, esses princípios, essas leis, essas regras, e foram, de tanto estudar, eles foram percebendo ou compreendendo o que aquilo realmente queria dizer e trouxeram isso para a gente. isso, as alegorias, né, são um artifício, principalmente, utilizado para passar adiante esse conhecimento, de modo que seja mais fácil a compreensão deles, né, pelas pessoas, ou então, porque também poderia ter algum tipo de perseguição a esse conhecimento, né?
principalmente Ai, na Idade Média. para evitar perseguição. Olha lá, Jesus foi crucificado. Exato, né? A gente vê isso acontecendo, isso acontece, a perseguição por alguma coisa que as pessoas não acreditam serem corretas. Então, não só você está errado, como só você deveria parar de falar, porque o que você está falando, na minha opinião, não é correto. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a alquimia, no período da Idade Média, onde, no período da Inquisição, não se podia de jeito nenhum falar sobre alquimia mental, sobre mudanças de paradigmas, sobre manifestação da mente, manifestações, como manifestar com a mente o que você deseja, de forma nenhuma, né? Porque as pessoas tinham que seguir os preceitos impostos pela igreja. Então, a alquimia foi uma alegoria, né? Onde a gente tem até aquela a metáfora do mago Merlin. Merlin era um mago, era um alquímico que ele tinha autorização de usar magia, mas a autorização era para fins, os objetivos no qual o rei estava de acordo. Então, era o que, por exemplo, transformar chumbo em ouro. Que ele fala assim, ó, estes preceitos, né, que são esses princípios que ele traz no livro, né, constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de dos domínios dos elementos materiais. Ou seja, é isso. Eles trouxeram esse termo, alquimia, alquimia hermética, falando dessa questão de transformar chumbo em ouro, que na verdade era aquilo que a gente estava falando, José, sobre a tabela periódica, né? E depois veio de novo. Ah, é fulano que descobriu a tabela periódica. Já existia desde o passado, né? Que eles já usavam esses termos para velar, porque na verdade não é transformar ouro material em chumbo material, matéria, físico. Era uma transmutação mental, ou transformar as forças mentais, transmutação das vibrações mentais em outras, como está aqui no livro. Né? Em vez de uma espécie de metal em outra, transformar as vibrações da mente em outras. Né? Aí ele fala que as lendas da pedra filosofal que transformava qualquer metal em ouro. Então é isso, também entra na questão da pedra filosofal, né? Alquimia e pedra filosofal, né? Dizem É, também, né, que o próprio Caibalion é uma analogia perfeita à pedra filosofal, né? Que a pedra filosofal era aquela coisa concreta, aquele isso, a item pedra. concreto no qual quem tivesse posse dele, né, teria acesso a todo o conhecimento do universo, né? É uma alegoria também, né? Que na verdade esse acesso a todo esse conhecimento do universo nada mais é do que ter o domínio das leis herméticas, não só de conhecer, mas também ter a maturidade suficiente para você ler e entender, não só com a mente, mas com o coração. E praticar, né? E realmente Isso, trazer isso para a vida, para a sua vida, praticar essas leis, né? É isso aí. É transformar a ignorância em sabedoria, né? Tirar toda a ignorância que a gente traz em sabedoria, né? Que é uma questão mental mesmo. Retirar as crenças que colocaram na gente e colocar outras verdades, que seriam esses princípios. A gente compreender esses princípios e praticá-los.
né? Que é o que ele fala aqui, que senão também só ler por ler, né? São só palavras, palavras e palavras. Enfim, não te transforma em nada. Não transforma a sua mente, não transforma a sua consciência, porque o sentido é você transformar a sua consciência, você dar o salto quântico, né? É você, é aquele estalo, nossa, entendi, é isso, né? E, e começar você, na verdade, nem se transforma, você já é, você já faz, você já se comporta daquela maneira. Isso é a transmutação. Isso é a transformação. Então, o capítulo 1, então, ele conclui com o seguinte. Vou falar primeiro a passagem aqui, e aí eu vou discorrer um pouco sobre ela. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para encher com sabedoria. Ou seja, o que o Caibalion deixa bem evidente, as pessoas precisam estar preparadas para poder absorverem aquilo. De modo que, quando ele diz no início que o objetivo do livro é falar sobre a verdade, ele coloca a verdade como algo que está no coração, a verdade do coração, né? Não só a verdade racional, a verdade que coloca, a verdade que quando você tem acesso, você consegue entender as aplicações daquilo não só para você, mas como tudo à sua volta. Não. E também com a própria lei da atração, por exemplo, que é a lei que a gente vai falar mais na frente, principalmente no capítulo em que a gente fala sobre a lei da causa e efeito. Esse livro não só se torna mais compreendido para quem está preparado para lê-lo, como também é materializado para aqueles que, que estão aptos a receber esse conhecimento. O livro aparecerá de alguma forma. Assim como você acabou parando aqui nesse vídeo, É. vendo, querendo entender sobre o Caibalion. Por que que isso foi sugerido para você? Porque por algum motivo o universo entendeu que você está preparada ou preparado para entender as leis universais, né? A filosofia hermética, ela vem dar um pouco de luz àquilo que ainda é considerado místico, né? E é uma leitura que, com certeza, falando em ponto de vista pessoal, transformou minha vida, né? Nossas vidas, no caso, né? Se eu posso falar pela Luana. E que, com certeza, pode dar mais lucidez aí a muitas das questões que incomodam e trazem tanto desconforto, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. E que você compreenda, e que nós compreendamos para poder praticar e continuar transformando e transmutando, né, as nossas mentes, as crenças, os nossos comportamentos, entendendo mais a nossa vida, o porquê da vida, o que é o universo, o que são essas leis, como elas podem nos ajudar, como nós podemos ajudar, enfim, é isso, Se né? propor a entender tudo, né? Desde os pequenos problemas do dia a dia, como a origem do universo. É, isso mesmo. Essa é a proposta do livro que ele fala, né, que ele traz, né? Exatamente. Outra coisa, Hum, a gente falou, né, sobre essa questão do hermético, né, da questão que ficou muito, essa questão do silêncio, que é só esse slide aí que você falou, que muitas vezes, só para trazendo para esse lado nosso, da questão do despertar, né, que a gente fala
Quando a gente desperta, a gente quer que o outro entenda, que o outro aprenda, que o outro saiba, Isso, muito bom. né? Então, essa é isso, ele fala isso. E isso se repete em outros vídeos que eu já assisti, né? Dessa questão da gente silêncio, né? Tantos livros, O Poder do Silêncio, A Voz do Silêncio, que eu acredito que vieram também dessas leis, né? Pessoas que entenderam, aplicaram e começaram a replicar, a transmitir isso, né? E quantas vezes eu não bati a cabeça, né? Querendo, não, porque você tem que aprender, e você tem que, né? E levando e tentando levar o conhecimento, ou querendo que o outro saiba, ou querendo que o outro mude, sendo que ele nem estava preparado. E muitas vezes ele queria saber. Eu não quero saber disso. Exatamente. Né? E é uma loucura, que nem ele fala aqui no livro, é uma loucura você tentar querer ensinar algo para alguém que não esteja preparado, que nem queira saber, né? E eu vivi muitas É, experiências de, de perca de exatamente. Não, energia. eu também, eu também. Até um sentimento assim de revolta às vezes, né? Poxa, como é que a pessoa não consegue entender? Mas hoje dá para entender que cada um tem o seu momento. Não Isso, tem como a gente tentar influenciar nas leis do universo. Tudo não acontece no tem momento certo, perfeito. perfeito, né? Não é na hora que a gente quer, é na hora que o todo quer, né? E até trazendo um pouquinho da correspondência, né, da lei da correspondência, que ele também fala, né, nesses primeiros capítulos, a questão da correspondência já, né, dessa lei, né, que ficou muito forte para mim, que eu li um livro do Trigueirinho, né, trazendo um pouquinho, só um adendo, que ele fala, ó, nesse sentido, assim, quando leva a ajudar os não preparados para recebê-la, tu a degradas, faz com que a energia escoe. Ao procederes assim, desperdiça o que a vida te concede. Transgride a lei que rege o uso da energia. Desgasta-te e impede que os demais desenvolvam por si mesmos as próprias virtudes. Então, nisso também, entendeu? E eles já sabiam lá naquela época disso, né? Por isso que eles não jogavam pérolas aos porcos e velavam o conhecimento e não saíam por aí falando ou tentando ensinar os outros. E muitas vezes, trazendo isso para a prática, né? Eu perdi a energia mesmo. Quando eu tentava ensinar algo que o outro não queria, ou que o outro não queria saber, quando eu via, eu estava assim, né? Que nem você falou, eu ficava frustrado, ficava Mas assim, ai, engraçado também, Luana, que até nisso a gente consegue entender, ter um aprendizado, a gente começa a entender a questão da alegoria. Não é que realmente naquela época também, né, não tinha como explicar da forma prática e direta, né, como o Caibalion coloca, mas aí existem as alegorias. Exemplo disso é a astrologia. A astrologia é puro hermetismo, colocada de uma forma com símbolos que façam que as pessoas se coloquem, que façam com que as pessoas estejam mais preparadas para absorver aquele conhecimento, né? É uma explicação mística, esotérica de explicar como as coisas são. Tudo bem, são signos, nós estamos familiarizados com aqueles símbolos. É uma alegoria, né? a simbologia, exatamente. Os contos de fadas, né? Gente, os contos de fadas, que, nossa, Exato. as entrelinhas, né? Porque tá nas entrelinhas, tá velado, tá oculto, tá nas sombras, né? Mas é muito isso, gente. E eu vivi muita experiência nesse sentido aí, dessa questão da gente falar demais, ou falar aquilo que a pessoa não entendeu, não vai entender, e não está pronta para entender, né? Então, a gente tem que ter paciência mesmo,